Fala galera, fora da curva, tudo bem com vocês? Episódio imperdível hoje. Para você que quer o sucesso, quer se tornar o número 1, hoje nós estamos com convidadas extremamente especiais, Clara Maria e a Daniela. A Clara conseguiu um feito incrível. Nós estamos aqui com uma aluna que pegou a classificação top, primeiro lugar. E tem uma história sensacional, gente. Nós estamos falando de uma aluna que pegou o primeiro lugar de Belo Horizonte no ano de 2025. Nós estamos falando de uma família que enfrentou desafios. Não foi fácil. 100% online, temos que frisar isso, porque para muitos isso é uma dificuldade e eu acho que para vocês isso foi a solução, né? Dentro da situação que vocês tiveram. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. A gente fica aqui realmente honrados com a presença de vocês aqui. Então vamos começar então esse bate-papo que vai agregar bastante para quem está se preparando aí para o Colégio Militar. Como que foi o início disso tudo? Por que vocês buscaram fora da curva? De onde que vocês planejaram, tiveram a ideia do Colégio Militar? Por que isso e por que o fora da curva? Olha, a minha família, eu e meus irmãos, sempre fomos assim, muito estudiosos, sempre buscamos estudar em escolas públicas, porque meu pai não tinha aquela condição assim de pagar. Nós somos eu e mais três irmãos. Uhum. Então a gente sempre estudou e buscou tanto estudar em escolas públicas, depois a faculdade pública e depois concurso público. Então, a gente já tem no DNA, assim, uma coisa de estudar para provas, né? Uma família de concurseiros, pelo que eu tô vendo, né? Isso. Então, eu estudei no Cefet, depois fiz o Direito na UFMG e depois fiz concurso público para a Justiça do Trabalho. E aí... a gente, querendo ou não, um vai sendo espelho para o outro. E meus irmãos, a mesma coisa. Estudaram na UFMG, fizeram concurso público e todos nós somos hoje concursados. Então, eu sempre tive essa vontade de que meus filhos seguissem nossos passos. Então, começou com o Bernardo, que é meu filho de 16 anos, só que eu não tinha ainda essa ideia do Colégio Militar, apesar de ter um primo já na família, do meu marido, que formou no militar, agora já até é médico, já tá... A gente sabia dele, mas eu ainda estava muito voltada à questão do Cefet Coltec. Quando ele começou a fazer um cursinho para Cefet Coltec, a gente viu a possibilidade de fazer a prova do militar e tudo, eu incentivei ele a fazer, mas ele não teve uma preparação específica. Uhum. Então, e aí no dia que a gente foi levar ele para ver a prova, eu vi tudo laranjinha lá. Eu falei, opa, essa aqui seria uma boa, né? Deve ser um bom, vou procurar saber mais sobre o fora da curva. E aí nisso, quando saiu o resultado, o Bernardo foi muito bem no Cefet, muito bem no Coltec, passando segundo lugar geral no Cefet, terceiro lugar geral do Coltec, e no militar, em 20 questões, ele fez 7 em matemática, e ele fechou a prova de Cefet de Coltec. Então eu falei, tem que ter um diferencial mesmo, né? Não basta o arroz com feijão, né, como se diz. E aí, a partir disso, eu fui correr atrás para a Clara, que aí ela também tinha uma vontade de fazer, a gente achou legal tudo, né, o dia que a gente foi lá no militar e tudo. Vocês chegaram a apresentar o Colégio Militar para ela, para motivá-la? Não deu tempo. Então, mais nessa coisa mesmo, da gente querer sempre buscar uma escola pública de qualidade e tudo. E aí a gente, é um incentivo mesmo, ela viu o irmão dela passando Cefet Coltec, também estampou os folders lá do cursinho e tudo, ela ficou entusiasmada, eu acho que isso ajudou ela muito também. E aí eu fui correr atrás de um cursinho mesmo bom e voltado para o Colégio Militar. E aí, vendo a aprovação, né, do Fora da Curva no ano anterior, eu não tive dúvida. Claro, e como é que foi isso aí? A sua vontade de fazer cursinho, a sua vontade de entrar para a escola, Colégio Militar, para esse colégio, como é que foi isso? Você viu seu irmão passando ali no Cefet Coltec e quis também? Você pesquisou sobre o Colégio Militar? Como é que foi isso aí? Eu me interessei assim, porque meu irmão passou, aí... na hora que eu vi que era uma escola pública muito boa, assim, e que
Aí eu percebi que era uma escolha muito boa pra fazer. O exemplo arrasta, né? Eu acho isso muito legal, porque olha pra mãe, olha pro irmão, família de concurseiros. Sim, eu Com acho certeza isso motiva, né? Você fala, vou entrar nessa também e vou fazer parte disso. E aí, vocês são de Santa Luzia, Santa né? Luzia, isso. E por isso a única opção que vocês tiveram... Eu fui pensar, né, questão da logística e tudo, e falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu tinha que definir. E eu achei que o melhor para ela naquele momento... outro detalhe, o Bernardo fez online. E eu acho que essa geração tem uma facilidade. Se eu for fazer alguma coisa online, para mim é muito complicado. E ele teve disciplina e deu muito certo para ele. Então eu imaginei, falei, acho que eu sei da disciplina da Clara, né? A gente conhece, né? Sei que da responsabilidade dela. E falei, eu acho que eu vou pelo mesmo caminho. E eu acho que facilitou para ela, pelo menos ela tinha um tempo um pouco maior para estudar, para fazer os deveres da escola, porque a gente acaba perdendo muito tempo. E quando é horário de pico, igual se ela fosse vir para o cursinho e fosse no transporte, ela ia demorar 2 horas para chegar em casa. É verdade, isso pode ser São convertido 2 horas... em tempo de estudo. Sim, então aí foi da confiança, da disciplina dela, né, de que ia dar certo. E pensando nessa questão dela ter mais tempo para estudar, é que a gente optou pelo online. Fora a questão do cansaço também, né? Também, é muito desgastante. Porque, assim, trânsito... E quanto mais tempo ficar em Belo Horizonte, pegar trânsito, é mais difícil. É terrível. Então, para a gente foi uma solução. Claro, uma coisa que me chamou muito a atenção é que você praticamente não abria a câmera. Aliás, foi motivo de eu pedir uma reunião com sua mãe. Comenta com a gente um pouquinho sobre por que a câmera ficava fechada. O que estava acontecendo aí atrás? É porque como eu morava longe da minha escola, normalmente eu chegava e eu tinha que almoçar já assistindo a aula. Aí eu normalmente ficava com a câmera fechada. Tava almoçando, né? Porque muitas vezes o horário não dava. Ela esperava os colegas de outras... Às vezes ela saía mais cedo, mas a van tinha que esperar os outros. Então, às vezes ela chegava em casa pertinho do horário da aula começar, era a conta de... É interessante isso. Eu comento muito com a Jane como que alguns alunos enxergam as coisas como solução e outros enxergam as coisas como um problema. Isso eu não vou falar de aluno, não, vou falar de ser humano. E a gente que vive numa sociedade competitiva e que trabalha com concursos públicos, fica difícil competir com esse tipo de adversário, de aluno, de concorrente da vida, porque se o mesmo fator para você é um problema e para outro vira uma solução, como é que você compete? Sim. Sabe? A gente vê que você... Desigualdade total, né? Desigualdade total. É perspectiva, é ponto de vista. Ela podia ir lá comer e começar a assistir a aula mais tarde, né? Assim, para alguns alunos tem a desculpa perfeita para não fazer. E para outros, acontece de forma natural. Não, vou assistir a aula e vou almoçar. Para uns, fala, não, vou almoçar e infelizmente vou ter que chegar atrasado na aula. Ela fechava a câmera na dela... Engraçado, eu cheguei a comentar isso com a Jane, falei, Jane, eu nunca tive uma reclamação da Clara Maria, alguma coisa assim, alguma queixa. E assim, teve perrengue. Tem, mas essa perspectiva, esse ponto de vista, esse olhar otimista das coisas, enxergando a oportunidade e não problematizando tudo, eu acho que, de certa forma, encaminha um pensamento e uma atitude diferente, uma abordagem diferente em relação às dificuldades que aparecem para todo mundo. É um positivismo que gera o resultado excelente, né? Gera, não tem jeito, como é que compete? Sim. Né? Para uma pessoa, aquele fator é uma solução, para outra virou problema, não tem competição aí, não tem jeito. E é interessante, assim, ela faz... Não, eu estava almoçando e... simplesmente fechei minha câmera. Então, assim, ela inclusive teve essa etiqueta de não demonstrar isso. Sim. Enquanto muitos alunos a gente tem que pedir muitas vezes, com a câmera aberta, né? Algumas coisas até interferência mesmo durante as aulas. E como é que foi isso? Outros perrengues? Eu gosto muito disso, porque assim, como a Clara teve essa fama toda, teve essa projeção toda, ela tá aí famosa agora, nos outdoors do shopping center, tá, gente? Ela tá estampando tudo quanto é lugar aí agora. Mas, assim, com certeza, nem tudo são flores. Eu tenho certeza que vocês
batalharam muito. Como que foi esse início de cursinho? Nessa época que a gente tá gravando esse podcast aqui, inclusive, já tem muita gente falando que tá difícil, que tá complicado e que as listas são muito grandes. Para vocês foi tudo muito fácil, as listas? Como é que era? Como é que era na época? Né? Claro. Não. Dava para fazer tudo tranquilo? Eu fazia, mas normalmente eu fazia... A correção era na sexta. Era na sexta. Eu normalmente fazia as listas na sexta e assistia a aula gravada no sábado. Uhum. Por falta de tempo mesmo durante a semana. Você conseguia fazer a lista só na sexta-feira? E fazia Às tudo? vezes, nem sempre, né? Mas Nem sempre. Terminava, né? Sim. Às vezes é o que ela fazia, tudo que ela dava conta. Uhum. Mas isso até mais no início, né? Quando não tinha o tempo de fazer as questões durante a aula, que era a aula Expositiva, isso. Muito conteúdo. Aí ela acompanhava o conteúdo e como muitas vezes, aí depois da aula ela tinha que fazer os deveres da escola, né? Porque a escola também não era fácil. Então, aí, assim, a gente tinha que administrar o tempo de alguma forma. E aí uma solução que eu achei foi essa. E muito bom que o cursinho disponibilizava, né? Aí eu mandava mensagem para a secretaria e pedia, ontem ela não conseguiu ver a correção. Aí ela fazia na sexta e corrigia no sábado de manhã. Usava o domingo para estudar também, Clara? É porque na nossa família tem muitos primos, aí normalmente tem muitas festas de aniversário, final de semana. Domingo não Aí estudava. domingo... Não estudava. Não precisava também. A família, eu morro de rir. A organização da família... dava para ela... São duas coisas que ela não abriu mão. E que com a organização dela e com a disciplina dela, né? Porque foi tudo graças à disciplina dela nos outros dias. A aula de ginástica e circo, que ela fazia toda segunda e quarta. A gente abriu mão só do inglês, que era terça e quinta, porque o horário não batia. E aí a ginástica e o circo era no fim do dia, então depois da aula do cursinho. E o domingo, porque a família do meu marido é grande, a gente, assim, todo mundo fala com a gente, meu Deus, eu nunca vi ter tanto evento, tanta festa. Então, geralmente, a gente tem compromisso social, e aí eu deixo, né, até uma forma dela espairecer um pouco. E depois, não sei se eu vou entrar na questão do meu pai, do problema que a gente estava vivendo, então eu deixava também ela... Para ter uma válvula de escape também, né? Tem que relaxar um pouco. É interessante, né? Que muitos pais reclamam que os filhos não têm tempo para mais nada, que acabou a vida social, que acabou o divertimento. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que ainda conseguia, além de trabalhar a semana inteira, ela tinha um tempo de folga porque ela soube administrar muito bem. Mas sabe que eu vejo muito essa imaturidade dos meninos? E também das famílias. Eu acredito que, assim, que as famílias não entendem esse jogo de cursinho logo no início. Eu acho que todo mundo entra pensando que é escola, aí a hora que vem o volume de para-casa, o volume de exercícios, assusta um pouco. E vem também com um sucesso escolar muito grande. Então, assim, o modo como eles operam a escola, eles acabam reproduzindo no cursinho e isso já traz ali uma surpresa negativa, porque a princípio não tem aquele mesmo sucesso. Agora, em relação à organização do tempo, o que a gente percebe? Muitas vezes o aluno ele não tem esse comprometimento. Quando ele está estudando, ele está com a cabeça ali, às vezes, pensando na diversão. E aí ele não faz os deveres direito. Quantas vezes a gente pega aluno aí que o pai chega lá e fala, na hora que você terminar, você vai poder fazer uma outra atividade, alguma coisa do tipo, né? Aí os meninos acabam. Termina de qualquer jeito, né? Acabam do jeito deles, né? Eles acabam do jeito... Não, se eu tenho que acabar para eu poder encontrar meus amigos, para eu poder brincar, eu vou acabar do meu jeito. Então eles fazem o exercício de qualquer forma. Então, assim, isso não é um estudo produtivo, né? Infelizmente. E aí engana a si mesmo, né? Justamente. Isso que eu sempre falei com ela, com o meu filho, às vezes, e ele estava fazendo pro Cefet, adolescente, aí eu chegava, às vezes, no início, abria a porta, ele no celular, eu falava, você está se enganando. Aí depois ele mesmo foi vendo que precisava e deu certo. Então, assim, eu sei que é difícil, mas tem que, para um objetivo, você tem que traçar estratégias e tem que ser muito disciplinado. E sabe o que acontece? O estudo não rende nesse formato. Não. Então, assim, por exemplo, seu filho estava mexendo no celular. Com certeza, num outro horário, ele teve que estudar mais. Sim. Porque ele não estava estudando no horário que ele se determinou a fazer isso. Uhum. Então, qualquer atividade, se a gente falar, olha, eu vou estudar hoje até tal horário. Se você não estudar essa quantidade determinada,
você vai ter que fazer isso em outro horário. Justamente. Então, essa questão de administração do tempo, basicamente é levar a sério os horários que você determina. Porque se você conseguir de segunda a sábado uma rotina de estudo intensa, comprometida, vai sobrar tempo, com certeza, no domingo. Você usou uma palavrinha aí que para mim é mágica, rotina. Fala pra gente um pouquinho sobre a sua rotina. Horário que você levantava, horário que você dormia, horário que você fazia os deveres de casa da escola. Enquanto estava esperando a van, o que é que você fazia? Conta pra gente como foi sua rotina no ano passado. Bom, eu acordava por volta de 5h30, eu acho. Aí eu saía, ia pra escola. Aí, na hora da van, quando eu voltava e ficava esperando, eu tentava fazer todos os para-casa da escola, já adiantar todos. Que aí, quando eu chegava, eu almoçava. Às vezes, até no começo da aula, eu tinha que almoçar também com a câmera fechada. Então, aí nos intervalos eu tentava fazer também o dever da escola, tentava terminar. E aí, nas segundas e nas quartas, eu tinha aula de ginástica e circo, aí eu tinha que sair uns 15 minutos antes da aula acabar, do cursinho. Aí eu ia, voltava, aí eu jantava e eu ia dormir quando eu tinha terminado todos os para-casa da escola. Quando eu não tinha terminado, depois de jantar, eu finalizava eles. E a mãe, como é que era nisso aí? Fiscalizando o tempo inteiro? Como é que era? Então, no início, sim. Aí depois nós tivemos... Meu pai adoeceu. Meu pai ficou 5 meses no CTI internado e eu praticamente fui morar no CTI. Isso até foi, assim, uma situação que foi muito complicada e que, assim, até difícil imaginar como que deu tudo certo ainda no final. Porque... No início eu comecei com ela acompanhando, pedia as aulas, pedia a redação, ela fazia, eu mandava. Mas aí a partir de junho meu pai adoeceu, ele ficou internado por 5 meses no CTI, eu que tinha que cuidar praticamente, porque minha mãe já é idosa, né? Não tinha condições de ficar. Como eu faço home office, então eu conseguia conciliar, eu tirei férias também. E aí eu ficava, o tempo que eu tinha livre no trabalho, eu ficava com meu pai e não consegui mais acompanhá-lo. Então, assim, foi uma vitória dela, muito dela mesmo, porque eu tentei no início, mas não tive como. Isso basicamente todo o segundo semestre, é quando a gente trabalha aqueles simulados, sim, aquelas... Tudo. Então, assim, ela brilhou, eu falo com ela, porque praticamente ela não teve mais a minha ajuda. Claro, e como é que você administrava essa questão dos simulados? Quando a gente chega lá no segundo semestre, a partir de agosto principalmente, é uma rotina bem intensa. A gente vai de segunda a sábado no segundo semestre, né? Então, simulado num dia, correção no outro, simulado, correção. Como é que era esse estudo seu aí? Você pegava os erros, trabalhava em cima deles, mesmo sem sua mãe te ajudar, você mesmo fazia isso ou fazia a prova mesmo? Como é que era? Eu fazia o simulado mesmo e corrigia no dia seguinte. Eu normalmente eu não pegava as questões que eu errava e refazia. Isso era uma coisa que eu falava com ela no início, marca as questões. Mas eu acho que chegou num ponto também que ela o tempo não estava dando conta de fazer isso tudo, né? Aí ela não refez, mas ela fazia o máximo de questões. Que ela conseguia, né? Que ela conseguia. E como o cursinho, acho também... Na verdade, as questões, muitas coisas se repetem, né? E ela não deixando de fazer... aquilo que talvez lá atrás ela, né, errou e tudo, ela já aprendia novamente nas questões. Isso é muito interessante. É outra coisa que a gente estava comentando até no caminho daqui, né, Jane? A gente estava comentando aí sobre uns exercícios de matemática e aí eu falei com a Jane que eu gosto muito de algumas inteligências bem peculiares. Uma é do aluno que consegue enxergar muito bem os padrões. Então, assim, as provas, qualquer banca... tem um padrão de cobrança, não adianta, as questões se repetem. Muda ali um contexto, a historinha vai mudar um pouquinho, mas repete. Esse aluno que tem facilidade em enxergar os padrões, ele entende muito fácil como que a prova se comunica. E pega isso com uma certa facilidade, né? Mas como é que foi, Clara? Desde o início aí, as notas passou em primeiro lugar geral. Gente, olha, a Clara passou em primeiro lugar geral na sua primeira tentativa. 100% online. Você nunca colocou o pé no cursinho, né? Você foi lá alguma vez, assim? Que eu me lembro, não. No cursinho, ela só fez aquele provão.
É provão que fala? Ah, tá, o bolsão lá no início. Bolsão. Ela fez o bolsão. Antes do início das aulas, o processo seletivo de isso. bolsa, né? Entendi. Mas como é que é? No início lá dos simulados, quem vê a Clara Maria, gente, case de sucesso total, né? Ficou em primeiro lugar geral, na primeira tentativa, 100% online, mas era tudo fácil? Os primeiros simulados, como é que foi? As notas maravilhosas lá, como é que era? Não, nos primeiros simulados eu não tirava umas notas muito boas, não. E ainda tinha uns que eram mais difíceis e uns que eram mais fáceis. Aí nesses mais difíceis as minhas notas não eram muito boas. Tinha um que relativamente estavam mais fáceis, né? Que eu tirava umas notas melhorzinhas, assim, mas nada muito Não era... excelente, assim, não. Existe essa dificuldade, gente. Eu acho isso legal, porque a gente também tratar e humanizar isso, eu acho que é fundamental para quem tá assistindo, porque não é uma coisa, uma constância de sucesso. Não é. É trabalho diário. E é difícil para todo mundo, sabe? A bolsão mesmo, acho que ela ficou em 21º. Uhum. Então, assim, ó, a evolução dela foi durante o ano mesmo. E isso é maravilhoso. Não é que ela já sabia, que ela já estava preparada no início. Foi a preparação do ano mesmo. Eu acho isso sensacional, porque o aluno que cresce no processo, eu acho isso fabuloso, esse crescimento. Ele se encorpa, né? Ele fica mais robusto. Sim, e quebra essa questão de que, o aluno, eu tenho uma gastura desse troço, porque tem gente que fala assim, não, mas é inteligente. Né? Isso, assim, tira o mérito e o esforço da pessoa por completo, assim, uma coisa, assim, terrível. Como se Deus tivesse lá as suas predileções e falar, Clara Maria, você será abençoada com a inteligência suprema. Não, gente, isso é esforço. E a gente tá falando de uma família aqui que viveu perrengues, que teve realmente problemas, né, sérios durante a preparação e conseguiu superar isso tudo. Eu acho bacana também que você acreditou na Clara o tempo inteiro. Sim, sim. Sabe, Dani? Isso de você dar credibilidade, acreditar e de delegar para ela as obrigações que realmente eram dela e você, Clara, você assumir isso. É fantástico. Você teve essa confiança nela também, né? Sim, sim. Quando eu chegou no ponto que eu vi, eu não tenho como mais. Mas também não queria que ela desistisse, né? Então, eu deixei com ela mesmo. Falei, olha, eu não vou estar aqui para tirar essas dúvidas, mas você chama o Bernardo, seu irmão, que ele, né, estudou há pouco tempo, também pro Cefet Coltec, ele também é melhor que eu, até falei com ela para procurá-lo quando ela tivesse dúvida. E ela, assim, foi mérito dela mesmo, porque praticamente de junho até o final do ano foi por conta dela. Conseguia se organizar com esses estudos. Tudo. Ela, quer dizer, a gente conseguiu fazer, tipo, um cronograma, né? No início eu estava do lado dela, então a gente meio que planejou tudo e ela deu seguimento, assim, sem minha presença. É interessante. Plantou, né? Sim, é isso que eu ia dizer. Você plantou, você colheu, né? No início foi necessário que você estivesse ali, ombro a ombro, ensinando as etapas para que depois ela caminhasse sozinha. É como eu falo, às vezes mexe no celular, olha, isso não é horário de mexer no celular, igual era com meu filho, até que ela não era muito isso não, mas assim, toques que a gente vai dando e sabe, né? Igual a importância de treinar muito as questões, tudo isso no início eu fui conversando com ela, e ela, né, com toda a disciplina dela, ela conseguiu absorver e caminhar sozinha quando eu não pude estar do lado. Clara, passou pela sua cabeça em algum momento a ideia de desistir? Tinha vezes que eu pensava que é porque eram muitas listas, assim, tinha umas que tinham mais de 100 questões no final do ano. Aí, realmente, teve umas horas que eu pensei, mas eu não desisti, não. Você chegou a falar para sua mãe? Eu cheguei a falar que tava muita coisa, mas assim, realmente, desistir, eu acho que eu nunca pensei. Essa palavra nunca existiu no seu vocabulário? Não. Ótimo. Acho que só, né, ficava meio que apavorada, assim, nossa, será que eu vou dar conta? Ficava preocupada, mas fazia, dava um jeitinho dela lá e... Valeu a pena seguir, né? Mas depois com o resultado, como valeu, né, claro. É engraçado, assim, principalmente no início, que o pessoal não está acostumado com isso, é muito comum. E eu acho que isso é da natureza nossa, humana mesmo. Quando a gente se depara com o diferente, com um desafio muito grande, a tendência é recuar quando você se depara com algo
que não é tão comum, né, com o novo. Então, assim, até nos relacionamentos, a gente prefere estar ali entre pessoas conhecidas. Falar, fulano eu não conheço, se a gente prefere estar no nosso grupo ali. Então, assim, é um momento, principalmente esse início, né, Jane, que as pessoas, assim, elas querem recuar porque acham difícil, acham impossível, é muita coisa. E aí, assim, é isso que eu acho maravilhoso, porque em alguns casos, os pais realmente parecem não acreditar no filho. É engraçado você estar falando isso, eu estou aqui pensando. A Dani, num determinado momento, ela ensinou, depois ela disse, vai que eu tô te vendo. De longe. Né? Aqui, Tô te vendo de longe, mas tô te vendo, Foi mais né? ou menos isso. Essa... Não por vontade. Não, mas foi bom, porque situação... fez crescer nela uma maturidade muito grande, até para ela tomar as decisões. Né? Foi ótimo, assim, vendo hoje o desenrolar, foi um sucesso tremendo, de ponta a ponta. Sim, né? Intencional ou não, foi uma situação que ela teve que se virar sozinha e criar autonomia. Sim, sim. Entendeu? E andar com as próprias pernas. Isso, para quem vai fazer uma prova de 4h30, que você entra 1 hora mais cedo, já dá 5h30. Não, e a magnitude das questões, né? São questões do exagero complexas. Da interpretação. É uma prova inclusive, quando ela saiu mais ou menos com 1h30 de antecedência. Aí eu até comentei com meu marido, falei assim, nossa, não sei como é que ela foi, mas ela estava bem tranquila, né, claro. Como é que foi a prova? Acho que estava tranquila. E a redação? E eu preocupada com a redação. Tinha que fazer entre 15 e 30 linhas, claro. Aí, quantos você falou comigo? Eu fiz 19. E eu cismei que eram 16, né? 19 tá entre 15 e 30, tá dentro. Ai, meu Deus, 19, será que vai dar? Mas ela estava tranquila, eu senti ela tranquila. Assim, mas fiquei com o pé mesmo. Mas assim, em momento algum, principalmente que eu não estava com a cabeça, né? Meu pai já estava bem pior e tudo, então, nos dias da prova. Então, eu não estava com muita cabeça para pensar demais. Mas, assim, perguntei para ela e ela, né, claro, você saiu tranquila, não saiu da prova? Saí. Tinha certeza que tinha feito uma boa prova? Mais ou menos. Não muito. Não muito? E quando você viu aquela quantidade de questões para serem anuladas, para corrigir, o que passou pela sua cabeça? É porque acho que eu tinha tirado 17 em matemática na hora que saiu o primeiro gabarito, mas tinha 2 questões que eu realmente na prova eu percebi que ou tinha 2 respostas ou não tinha resposta. Tinha um rolo lá, né? Tem um trem errado aí. E foi uma coisa, até isso, eu entrei em contato com o cursinho, porque o meu pai faleceu um dia depois da prova, né? E eu não tinha cabeça para pensar em nada, em recurso. E aí eu parei, falei assim, aí o recurso, se eu não me engano, era um dia depois ou 2 dias depois. Né? Acho que era na terça. E aí, quando faltava 1 hora, e aí eu recebendo as mensagens do cursinho, né? Falando dos recursos, falei, gente, eu tenho que tirar a força de algum lugar para recorrer para ela. Quando eu entro no computador para recorrer, eu descubro que o recurso era presencial. E eu não sabia. Aí eu liguei no cursinho. E aí conversei lá na secretaria. Aí eu falei assim, mas será que outras pessoas vão recorrer? Aí vocês me tranquilizaram, o pessoal da secretaria falou, não, várias pessoas vão recorrer, você pode ficar tranquilo. E nisso foram 2 questões anuladas que ela tinha acertado e que a gente não teve nem essa condição de recorrer, né? Foi uma outra questão. Eu lembro, inclusive, da ligação de vocês, que eu tava lá na hora, só que o volume de pessoas que já estavam pedindo recurso, né? Isso. Era muito grande. Eu até falei com as meninas, falei, não, tranquilo, se ela tá, né, você tava num momento muito delicado. Assim, era então, impossível não, pensar, eu tirei forças não sei de onde. Falei assim, eu vou entrar aqui, tentar. Quando eu vi, faltava 1 hora, eu acho, para encerrar o prazo. E aí a gente não teve como recorrer, mas graças a Deus deu certo. Claro, como é que tá sendo agora lá no Colégio Militar? Como é que tá? Primeiro que eu sei que você tá famosa lá no Colégio Militar, porque assim, lá no cursinho, todo mundo ficou desesperado para saber quem é a Clara Maria, porque professora, o primeiro lugar é do cursinho, quem que é, e todo mundo naquela expectativa. A primeira coisa que eu já falei com eles, falou, olha, nunca colocou o pé aqui, gente.
100% online, de primeira vez. E os meninos incrédulos, não é possível. Então, outra coisa que eu acho interessante observar é o seguinte: muitos pais exigem que o professor de matemática seja você, que aquelas exigências assim, às vezes até descabidas. E, na verdade, ainda tem mais esse detalhe, né, Vitor? Tem mais esse detalhe, é verdade. Eu posso dar até meu testemunho, porque no início Por eu favor. fiquei preocupada. Eu falei assim, nossa, nem a Jane nem o Vitor vão dar aula para a Clara. Como é que vai ser isso? Online, sem a Jane, sem o Vitor. E, nossa, as professoras foram ótimas, né, Clara? Ela adorava as professoras, assistia, assim. Então, assim, a qualidade é do cursinho mesmo. Depois, acho que depois vocês deram algumas durante as Segundo provas, semestre. no segundo semestre, durante os treinamentos. Mas, assim, eu tive essa preocupação no início e vi que não tinha nada a ver a preocupação. É uma preocupação até natural, mas eu sempre faço muito... Porque a gente acaba que aparece mais. Sim. Mas eu faço sempre questão de frisar isso. A equipe do Fora da Curva é uma equipe muito bem preparada. A gente faz questão de trabalhar, porque obviamente não tem como, né? Você Assumir fazer tudo, não tem como. Então, se a gente conta com uma equipe muito preparada, os professores são sensacionais, né? Eu sou suspeito para falar isso, então até agradeço o depoimento de vocês. Mas a galera é muito boa de serviço. Sim, E eu acho fantástico isso, porque a Clara Maria, ela vem para quebrar todas as objeções que aparecem diariamente no cursinho. Porque, assim, pessoal, eu falo isso muito. É a gente assumir a responsabilidade. O aluno que o tempo inteiro dá muita desculpa e olha, eu tô no online, o meu professor tem que ser fulano, eu tenho que sentar não sei aonde, a minha carteira tem que ser a do canto perto da porta, ou a do meio, ou a na frente, atrás, de um lado do outro. Eu falei, gente, eu tenho aluno aprovado de todos os cantos, de todos os lugares. Eu sou de primeira. A Clara Maria quebrou todas as objeções. Então, assim, não é ficar dando desculpa e se apegando a pormenores, não, é fazer a parte de vocês. E assim, outra coisa que a gente escuta demais, né, Jane? Tá difícil porque tem escola, tem para casa, não tem tempo. É para todo mundo. É para todo mundo, não tem jeito. Não tem uma pessoa que tá lá, que a vida tá maravilhosa, que tem tempo de fazer tudo, que tá tudo mil maravilhas, não. Todo mundo passa perrengue, todo mundo teve dificuldade, todo mundo tira nota baixa em algum momento nesses simulados. Igual a Clara falou, assim, às vezes a prova vinha mais fácil, às vezes vem mais difícil. A gente dá esse tempero, Sim, né, Jane? Sim. Para não maltratar demais. É que ela conseguia perceber isso. Sim, eu achei isso fenomenal. Muitos alunos não conseguem. Eles não sabem discernir entre a prova fácil e difícil. Sim, essa maturidade do aluno que enxerga a questão que vai ser anulada, que a prova está mais complexa, que a prova está mais fácil, é um aluno mais bem preparado. Ele já tem a maturidade para entender a linguagem da prova. Ele já conhece ali, como diz lá no interior, já sabe o mato que está lenhando, né? Mas ele já sabe onde é que ele pisa. Então isso, quando a Clara demonstra essa visão, essa maturidade, a gente vê que já é uma aluna que está realmente preparada. Como que está sendo lá agora no Colégio Militar lidar com essa fama aí? Tá todo mundo te procurando? Como é que tá isso aí? No começo tinha gente que chegava e perguntava: você é a Clara? Você que passou em primeiro lugar? Não sei o quê. Mas agora até que parou, né? Melhorou agora? Deu muito autógrafo lá? Até porque eu acho que eles conheciam muito sua fisionomia. Sim, por causa da... Né? A gente fez propaganda e tudo. A Clara, gente, tá rodando aí, traseira de ônibus, shopping centers, outdoor, tudo. Todos. Ela tá aparecendo, tá famosa. Teve uma história até interessante que no dia da abertura dos portões tinha uma aluna de vocês lá, chegou perto dela, pediu conselho, como é que ela... Né, Clara? E você tem que passar isso pra todo mundo, Clara, porque você é um case de sucesso, a sua história é fantástica, vocês passaram por muita dificuldade. Eu acho isso muito, muito bonito, muito louvável, porque aí a gente conversa aqui com tudo que vocês passaram, questões pessoais gravíssimas, pesadas e tudo, e aí a Jane pergunta pra Clara se ela pensou em algum momento em desistir, ela falando, olha... Foi difícil, foi pesado, tirei nota baixa, nem todas as listas eu fiz, mas desistir eu não desisti. Faltou motivo? Pelo que a gente escuta como motivos, né, Jane? Nossa, ela teve todos os motivos. Todos. São todas as objeções que a gente escuta diariamente. Tá difícil, as listas são difíceis, muito quantidade exercício, de exercício, né? tempo,
e vocês continuaram, e vocês prosseguiram no caminho. Então, assim, eu acho que é bem isso. Uma mãe que acredita na filha, uma filha que tem ali a disciplina, a determinação para fazer as coisas e que entende que o processo não é uma constante de sucesso. Sim. O processo de crescimento, ele precisa de dificuldade. Senão a gente não está crescendo, a gente está estável. Sim. Sabe? Se tá tudo maravilhoso, se você tá tirando 100 em tudo, você não tá aprendendo nada. Você só faz coisa que você sabe. Então, assim, tem um probleminha. O processo de aprendizagem, ele exige aí um perrengue. Tá gostando do colégio? Sim, tá muito bom. O único, assim, problema é que tem muito dever de casa. Continua. Então, segue o jogo simplesmente. Tipo, 3 deveres de português por dia, mais um de matemática, mais um de geografia, mais um de não sei o quê. É bastante dever. Aí português também, quase sempre tem uma redação de dever. Além das, por exemplo, página do livro didático. Tem que fazer também os exercícios do livro didático lá. Sim. Aí a professora pede pra gente copiar a pergunta toda no caderno e copiar a resposta. Hein? Ficou livre do Vitor, da Bela, da Jane, achou que eu tô livre do Fora da Curva. Só que não, né? Foi que ela foi porque, querendo ou não, comparando agora com o colégio dela, que era um colégio particular, tá muito mais apertado. Mas o cursinho ajudou, né? Bastante a criar essa com a rotina, né? Justamente. Eu falo isso com ela, eu falo, imagina se você tivesse naquela rotina antiga sua lá, que com meia hora fazia o para casa, 1 hora, porque querendo ou não, os para casa dela, ela fazia na van. Quando eu chegava em casa, eram poucos, né, os dias que ela deixava para fazer coisa. Então, não eram para casas longos, e agora tá tendo sábado, domingo. Tá tendo que agarrar, vale nota, tem que passar de ano, né? Tá dando, até domingo tá sobrando, né, claro, feriado. Tá dando para aproveitar os esportes lá também? Como é que é? Eu ainda não tô fazendo nada, não, mas... Eles ainda não abriram a possibilidade. Ainda não, né? Ainda não. O que você pensa em fazer? Ginástica? Eu não tenho aula de ginástica lá à tarde. Não tem? Extra classe. Eu acho que é porque é na aula de educação física que tem muitos esportes que vai dividir num ano por disciplina de educação física. Entendi. Aí, por enquanto, eu ainda não sei o que eu pretendo fazer de atividade extra classe lá. E o nome de guerra, qual que é? Clara Oliveira. Clara Oliveira? Não quis colocar o Maria, não? Não. Tem Eu outra queria. Clara? Acho que não. No sexto, não. Não sei se nas outras. Mas do sexto, acho que é só ela. Eu queria Clara Maria, mas ela me convenceu. É o nome que tá famoso aí, né? Tá na boca do povo. Clara Maria, tá todo mundo conhecendo. A menininha que tá se preparando chegou, eu sei seu nome completo, é Clara Maria Soares Oliveira. Nossa, sabia tudo? Sabia o nome completo. Que isso? É interessante como que as pessoas se projetam quando veem uma carreira de sucesso como a sua. Como que você se sente vendo toda essa projeção, todo esse sucesso que você está fazendo? Eu me sinto muito bem, feliz por ter conseguido, né, conquistar a aprovação aí. E é muito legal, assim, as pessoas chegarem e falar, você que é a Clara Maria? Você que foi aprovada em primeiro lugar? É muito bom, assim. Você é o cabo aluno ou ainda não escolheram? Não, é que eu acho que vai ser a partir de quem tirar a melhor nota no primeiro trimestre. Aí que vamos Você está definir. lutando para ser o cabo aluno? Tá certo. Projeções agora para o futuro. O que você está pensando? Alamares, cabo aluno, igual a Jane tá falando. Vai se dedicar agora? Vai ter isso como objetivo também? Sim, eu pretendo. Tem uma coisa que é o batalhão. Sim. Que eu acho que eu pretendo. O Alamar também é bem legal, né? É bonito, não é? Sim. Mas eu sempre falo com ela que ela não precisa carregar essa obrigação, porque eu fico com medo dela ter um peso, que ela foi o primeiro lugar, porque, na verdade, quem passa nesse concurso, todos são excelentes, né? Então, eu não quero que ela carregue isso como uma obrigação para ela. Que seja natural, como foi a aprovação dela, né? Na prova. Então, não quero que ela se cobre,
porque eu acho que, né, tem tanta coisa pra gente sofrer, pra ficar sofrendo também. Não sofrer por isso, estudar, fazer a parte dela, e se vier, que bom. Se Ela não tem que vier manter, também, né, os sim, objetivos, as competições, isso. porque isso vai te fazer crescer. mas sem uma cobrança muito grande, porque pode vir até uma cobrança externa, né? Porque, você quer o É primeiro verdade. lugar, e eu não quero que ela sofra por isso, porque, né? Ela Mas eu tem que acho ela tá curtir levando essa muita forma. leveza, né? Sim, tem Que que curtir seja isso. leve, é isso. Como foi a prova, foi muito leve para ela. E eu quero que continue sendo leve, sem cobrança, né, e sofrimento. Não, mas não vai ter sofrimento, né? Ela De vai- jeito nenhum, muito pelo Lá no contrário. colégio ela vai aproveitar bastante. Isso, fazer os esportes, se dedicar a outras coisas lá dentro também, aproveitar tudo que o colégio oferece. É uma estrutura muito grande, né? Então, assim, esse casamento que eles fazem de conteúdo, de estudo, aliado à questão física, né? A Sim. mente e o corpo, isso é maravilhoso. Eu acho, assim, pouquíssimos alunos têm condição de vivenciar uma escola que ofereça isso da forma como o Colégio Militar oferece. Sim. Artes, aptidões no estilo da música, né, Jane? Você tem alguma aptidão musical também, claro? Faz alguma coisa? Não. E por que o circo? Eu tô vendo vocês falando do circo aí, é algo assim. Mas Diferente. é bem ligado à ginástica, assim, sabe? Uhum. Ela gosta muito da ginástica. E aí, fazendo a ginástica, ela viu o circo lá também na escola e interessou. Foi mas através da escola? Não, da escola que eu falo, da escola de ginástica. Ah, tá, que ela já fazia, né? Eu me lembro muito bem que no dia que eu descobri que ela fazia aula de circo e de ginástica, eu comentei com a sua professora de matemática, com a Isabela. E ela, mas tinha que ser gente boa mesmo? É que a Isabela também faz, você sabe, né? Ah, é? Faz? Faz. Isabela? Circo. Era do circo. É mesmo? É verdade. Uau. Ela faz. Então, a gente comentou e ela, assim, eu acho que toda semana ela tá lá. Ah, que Fera no bacana. contorcionismo, né, É Jane? verdade. E ela gosta muito da Isabela, né, Clara? Sim. Gostava muito das Ela é aulas excelente. dela. Ah, que bacana. Lá, não sei como é que vai ficar agora essa questão da ginástica e do circo lá. Do circo não, da ginástica lá, porque parece que só na educação física, como ela disse, né? Mas ela vai continuar fazendo. Clara, e por que você não lança a ideia de ter a ginástica no extraturno? No contraturno? Tem professor. Se tiver alunos, com certeza eles podem disponibilizar essa opção também. Quem sabe você não luta por isso lá? Eu não sei se é possível, mas não. Na verdade, a Associação de Pais e Mestres que ajuda muito nisso. E eles estão até passando por uma dificuldade agora, sabe? Então, a gente está batalhando numa campanha para poder ajudá-los, porque eles que ajudam muito nessa parte, sabe? Contribuem muito e eles estão passando por dificuldade, porque eles tinham 2 patrocínios e perderam esse Os patrocínio. Os 2. E agora estão dependendo das contribuições voluntárias, além daquela obrigatória que a gente tem. Nenhuma é obrigatória, mas tem uma que é vinculada ao que a gente paga mensalmente. E aí agora a gente está batalhando para os pais, conscientizar os pais da importância dos esportes e de tudo que eles oferecem, para dar um pouquinho mais, cada um contribuir com o que pode, né? Para eles não perderem uma parte disso que é tão importante lá na escola. E como é que tá a rotina agora? Porque vocês continuam morando longe, né? Sim. E o colégio se tornou uma escola distante Sim, para vocês. sim. Como é que tá sendo essa dificuldade aí? Então, ela tá acordando 4h40 da manhã. 4h40? Nossa, tá 4h40, madrugando. porque 5h20 a van tá passando. E como tem que, né, prender o cabelo, não é nada verdade. assim. Então, a gente aí acorda 4h40 e chega em casa 2h10, 2h15 da tarde. E aí os milhões para casa, não tem jeito, né? Tá bem apertado, mas é assim que é bom, né? É assim que é bom. Eu falo assim, pro aluno evoluir tem que ter dificuldade. Sim, Pra sim. gente evoluir tem que ter dificuldade, né? Essa questão das notas maravilhosas, do mar de rosas, isso eu acho uma enganação tremenda. Sim. Eu não gosto daquele negócio do, o aluno tá tirando 90, 100, 90, 100, falando, nossa, tô falhando aqui como professor. Eu deveria estar criando uma dificuldade para ele aprender alguma Sim, coisa, sim. né? E o colégio militar, eles são excelentes em relação a isso. Os meninos estão sempre evoluindo, estão sempre crescendo. Bom, gente, queria agradecer demais a presença de vocês,
o tempo de vocês. A Clara hoje veio vestida de fora da curva, adoramos. Laranjinha mesmo. Maravilhosa, veio realmente com as cores do fora da curva, nos orgulha demais. Enfim, pra gente é uma honra tê-las aqui, tá? E passar isso pro pessoal, essa cultura, essa filosofia, essa forma de encarar os desafios como vocês encararam. Eu acho que é formidável. E isso, gente, eu falo, não é só para estudar, é para a vida. Sabe, a gente, em muitas situações, a gente pode olhar por uma perspectiva diferente. Se para uns pode ser uma oportunidade, não vamos criar problemas que não são problemas, Exatamente. que são oportunidades. Tem que dar um jeito, né? Tem que dar um jeito. De alguma forma. A sociedade está caminhando por uma evolução que é muito boa. Eu lembro quando eu estava na escola, na sua idade, Clara, assim, eu sempre falo isso com os meus alunos, inclusive. Poxa vida, se você adoecesse, não fosse a aula, para você ter acesso àquele conteúdo, você tinha que estar ali com o seu livro sozinho, sabe? E quando você tinha que fazer uma pesquisa, era tudo à mão, você tinha que pegar lá na Barça. E não era todo mundo que tinha Barça, você tinha que ir na casa de um tio, ou então uma biblioteca pública, quente, terrível. Telefone também era um negócio, assim, era caríssimo. Então eu não podia ficar ligando pro meu colega e ficar horas conversando com ele sobre o que foi passado em sala de aula. Hoje em dia, assim... Tudo, as informações vêm assim... Tá tudo muito fácil, tá tudo bom demais, sabe? Assim, se você não conseguir ir à aula, a aula é transmitida. Mas, assim, tá numa enxaqueca, não consigo, né? A tela ali, a luminosidade, às vezes irrita. A aula tá gravada. Você tem acesso à aula gravada. E ainda assim, muitos enxergam isso como problema e não como solução. Então, a sociedade evolui, as coisas vão se tornando mais fáceis e a gente, às vezes, esquece. Despreza, né? Despreza tudo isso, toda essa evolução. E perde também um sentimento de contentamento por tudo que a sociedade evolui, por tudo que tem. Uhum. E aí, quando eu vejo vocês encarando dessa forma como vocês encararam, numa perspectiva positiva em relação ao que vocês tinham, e eu insisto, assim, todas essas objeções que a gente colocou aqui no podcast, diariamente a gente escuta. E não é uma vez só por dia, não, né? Não, várias. E eu nunca escutei nada vindo de vocês. Nada. E eu não digo isso acreditando que foi fácil. Uhum. Eu digo isso acreditando que vocês tiveram dificuldade? Sim. Porém, vocês enfrentaram as dificuldades. Sim, com certeza. Eu tenho certeza que não foi fácil. A gente não faz as coisas lá no Fora da Curva para ser fácil. Para ninguém. É para ser difícil mesmo. E o aluno precisa entender, e os pais precisam entender que essa necessidade de superar dificuldades é necessária para um processo igual a esse. Sim. Não tem jeito. O dia da prova é um dia muito desgastante. Tanto para as famílias, que ficam do lado de fora ali, né? Sim. Esperando seus filhos, quanto para os meninos, que tem que chegar ali na porta, no momento que se despede, vai lá para dentro, faz a prova. Pela primeira vez, a Clara nunca tinha feito. E quebrando todas as objeções possíveis, tá? Eu agradeço muitíssimo a vocês. Foi um episódio sensacional, realmente histórico, que eu tenho certeza que vai mudar a perspectiva de vida, a visão das pessoas e a forma como eles encaram os desafios. Clara, Dani, muito obrigado. Sucesso agora. Eu tenho certeza que vocês vão caminhar nessa mesma toada aí pela forma como vocês levam a vida. Nós tá? que agradecemos a oportunidade e agradecemos a vocês, né, por tudo. Com certeza, eu tentei, não pude estar perto, mas ela com vocês, com a equipe toda do Fora da Curva, foram responsáveis, né, por essa conquista. Você brilhou, Clara. Parabéns. Obrigada. Tá? Pessoal, é isso aí então. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.